Me salva! Eu não sei nadar! A voz de Dona Zélia, 70 anos de uma vida simples e honesta, rasgou o silenciso pesado da tarde como um trovão inesperado. O som, agudo e desesperado, cortou o ar úmido que pairava sobre o rio. A mão dela, ossuda, com as veias saltadas como rios secos sobre a pele fina e manchada, agarrou-se com uma força que ela não sabia que possuía ao barranco lamacento. Os nós dos dedos, brancos de tensão, afundavam na terra molhada, mas a lama cedia, traiçoeira. A água gelada do rio, escura e opaca, já subia por seu corpo frágil, encharcando o vestido simples de chita que ela usava, grudando o tecido em suas pernas finas e fazendo-a tremer com uma violência incontrolável. O frio não era apenas físico, era o frio do pânico absoluto. Acima dela, no barranco, perfeitamente equilibrada em seus sapatos caros, estava Sabine, a esposa do milionário. Sabine não se moveu. Ela permaneceu em pé, uma estátua de desprezo esculpida em seda e arrogância. O cheiro caro de seu perfume importado, uma mistura complexa de gardênia e vetiver que custava mais do que Dona Zélia ganhava em um ano de aposentadoria, flutuava no ar. A fragrância opulenta parecia zombar, pairando sobre o cheiro primitivo de lodo, peixe e pânico que subia da avó que se afogava. Sabine não estendeu a mão. Seus olhos, da cor de um céu de inverno, estavam fixos na correnteza, calculando, frios. O rosto era uma máscara de indiferença ensaiada. Você não devia ter se metido onde não foi chamada, velha. A voz de Sabine saiu baixa, controlada, quase um sussurro sedoso que o barulho da água quase engoliu. Você e esse seu cheiro de mofo, de bolo de fubá. Você empesteou a minha casa por tempo demais. Agora você vai aprender a ficar quieta. Dona Zélia tentou fincar os pés no fundo, mas a correnteza era forte, puxando-a, e o lodo era liso, traiçoeiro. O pânico subiu por sua garganta, um gosto de cobre e medo. Sabine, por favor, ela imploriu, a voz embargada pelo choro e pela água gelada. Pelo amor de Deus, eu sou a avó do seu marido, eu sou a avó do Thales. Sabine riu. O som foi curto, seco, sem alegria. Um som como o de vidro quebrando. Exatamente, ela disse, dando um passo imperceptível para trás, para longe da beira lamacenta, protegendo seus sapatos. Você é um empecilho, um lembrete constante de um passado que ele não precisa, um problema a ser resolvido. E o que nenhuma das duas esperava, no entanto, era o som do carro. Primeiro foi um ronco distante, abafado pela vegetação. Mas rapidamente se tornou o rugido gutural de um motor de luxo, um V12 potente que não pertencia àquele caminho de terra. O som fez Sabine congelar. Um único segundo de pânico real brilhou em seus olhos. Ela conhecia aquele som. Era ele, Thales, seu marido. Mas ele não devia voltar hoje. A reunião em Dubai... O Mercedes preto surgiu no alto do caminho de terra que levava à propriedade, os pneus jogando lama para os lados. Thales viu a cena, viu-a instantaneamente, como um quadro terrível e surreal. Viu a figura pequena e encharcada de sua avó na água, os braços arranhando a margem, e viu sua esposa, Sabine, parada na beira, parada, apenas parada. Sabine, o que está acontecendo? O grito de Thales foi um rugido de pura confusão e adrenalina. Ele saiu do carro antes mesmo de frear completamente, a porta batendo com um baque surdo. No mesmo instante, a máscara de Sabine mudou. A frieza calculista derreteu como cera, substituída por uma performance magistral de pânico e terror. O rosto se contorceu em angústia, os olhos se arregalando, as mãos voando para a boca. Thales, graças a Deus, ela caiu. A voz dela estava agora perfeitamente afinada com o histerismo. Ela escorregou,
Eu tentei segurar, Thales. Eu juro, eu tentei, mas ela caiu. Eu disse para ela não andar tão perto da beira. Ela é tão teimosa. Ela não me escuta. Thales não esperou. Ele não ouviu o resto. A lógica de negócios deu lugar ao instinto. Ele desceu o barranco correndo, sem se importar com o terno italiano de $2.000 sendo rasgado por galhos e manchado pela lama vermelha. Ele deslizou os últimos metros, aterrissando de joelhos na margem, a água gelada encharcando suas calças. Vó! Segura! Segura a minha mão! Ele estendeu o braço, os dedos fortes buscando a mão frágil dela. Dona Zélia, tremendo de frio e medo, agarrou a mão do neto como se fosse a própria vida. Ela olhou para ele, os olhos velhos, cheios de água e de uma verdade terrível. E então ela olhou por cima do ombro dele, para Sabine, que agora chorava, histericamente no topo do barranco, uma performance digna de um Oscar. Thales puxou a avó para a segurança da margem. Ela estava encharcada, os lábios roxos, o corpo tremendo tão violentamente que os dentes batiam. Ele imediatamente tirou seu paletó caro, o tecido quente e pesado, e a envolveu. O cheiro de lã cara e do perfume sutil de Thales era uma coisa estranha naquele cenário de lodo. Foi então que ela sussurrou. A voz falhou, quase inaudível, mas para Thales soou mais alto que o grito da esposa. Ela me empurrou, Thales. O mundo de Thales parou. O zumbido do vento, o choro de Sabine, o som do rio, tudo desapareceu. Ela me empurrou. Sabine, percebendo o silêncio, gritou do alto. O quê? O que ela disse? Thales, ela está delirando. É o frio, a queda. Como ela pode dizer uma coisa dessas de mim? De mim, que cuido dela como se fosse minha própria avó? Que ingratidão! Thales se levantou, segurando a avó trêmula em seus braços. Ele olhou para cima, para sua esposa, com a maquiagem perfeitamente borrada pelo choro falso. E depois olhou para sua avó, que tremia, e olhava para Sabine com puro, absoluto terror. A avó nunca mentiu em sua vida. Nunca. A esposa, o perfume dela, a gardênia e o vetiver, de repente parecia sufocante, enjoativo, misturado ao cheiro da lama. Entra no carro, Sabine. A voz dele era baixa, controlada, fria como o rio. As duas. Vamos para casa, agora. O silêncio no caminho de volta dentro do Mercedes foi mais pesado e denso do que a tempestade que se formava no horizonte. O único som era o drip, drip, drip da água da roupa de Dona Zélia caindo sobre o tapete de pelúcia do carro, cada gota soando como uma acusação. Thales olhava para a avó pelo retrovisor, e a semente da dúvida, terrível e escura, não estava apenas plantada. Estava fincando raízes profundas e venenosas em seu peito. Aquele momento terrível no rio, aquele instante que congelou o tempo e quebrou a realidade de Thales, não começou ali. Não começou com o grito nem com o empurrão. Começou 6 meses antes, de forma silenciosa, na cozinha da mansão. Thales Menezes vivia em função do império que herdou. Sua vida era uma sucessão de fusões, aquisições, planilhas de Excel e voos de primeira classe. Reuniões em Xangai, teleconferências com Nova York. O fuso horário era seu verdadeiro chefe. A mansão, uma fortaleza de vidro, aço e mármore travertino que refletia a luz fria do céu de São Paulo, não era um lar. Era um hotel de luxo onde ele dormia, quando dormia. Sua avó, Dona Zélia, a mulher que o criou após a morte de seus pais, morava na ala de hóspedes. Um eufemismo elegante para o exílio interno. Mas Zélia, com sua teimosia mansa, recusava-se a ser uma peça de decoração. Ela passava os dias na cozinha principal. Era seu refúgio. Lá, o cheiro de bolo de fubá quente, canela e café fresco coado no pano criava uma bolha de calor humano, que contrastava violentamente com o design frio, minimalista e asséptico que Sabine havia imposto ao resto da casa. Sabine odiava aquele cheiro. Ela o odiava com uma paixão visceral.
Para ela, o cheiro de bolo de fubá era o cheiro da pobreza, da simplicidade, de tudo o que ela lutou para deixar para trás. Odiava a presença da avó. Querido, essa casa não é lugar para ela dizia a Thales, a voz suave, a mão com unhas de gel perfeitamente cuidadas, acariciando o braço dele. A cena se repetia. Ele, exausto, tentando ler um relatório. Ela, perfumada, começando sua campanha de desgaste. As pessoas vêm aqui para jantares de negócios. O CEO do banco estava aqui ontem. E ela aparece, com esse cheiro de naftalina e essas roupas simples. É constrangedor para você. Thales, com o celular já apitando na outra linha, mal ouvia. Tenha paciência, amor. É só a minha avó. Deixa ela no canto dela. Ele dava um beijo distraído na testa dela e mergulhava de volta no trabalho. Resolve isso, por favor. E Sabine resolvia. O problema real, a faísca que acendeu o pavio, começou quando Zélia, com seu jeito simples de querer ajudar, foi organizar o escritório do neto. Thales estava viajando por 2 semanas, na Ásia. A casa estava silenciosa, exceto pelo bater rítmico das unhas de Sabine no celular, enquanto ela organizava alguma festa beneficente. Zélia entrou no escritório. O lugar cheirava a couro caro e ao perfume de Thales. Ela não entendia de computadores, mas sabia ler papel. Havia uma pilha de correspondência que a faxineira tinha deixado. Contas. Zélia, da velha guarda, achou que podia ajudar separando o que era importante. E foi quando ela viu. Extratos bancários. Não da empresa, mas da conta pessoal de Thales, uma que Sabine administrava. Transferências mensais, vultosas, sempre para o mesmo nome. Clínica Harmonia Eterna. Zélia franziu a testa. O nome soava falso. Ela esperou Thales voltar. Cansado, com olheiras, ele mal largou a mala e já estava ao telefone. Ela esperou. Naquela noite, levou um chá de camomila para ele no escritório. Meu filho, ela disse, a voz suave, você está trabalhando tanto, mas me diga, por que você está mandando tanto dinheiro para essa clínica Harmonia Eterna todo mês? Thales riu, um som cansado. De onde a senhora tirou isso, vó? Eu vi nos papéis. Queria ajudar a organizar. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. São investimentos, vó, coisa da Sabine, novas tecnologias de beleza, tratamentos. Ela diz que dá um retorno ótimo, não se preocupa com isso. Mas Zélia se preocupou. Ela sabia ler os números. Eram centenas de milhares de reais. E o mais estranho, ela voltou ao escritório no dia seguinte, quando Thales já estava em outra reunião, e olhou o extrato de novo. O nome na conta de destino não era de uma empresa. Era de um homem. Boris Medeiros. Com a ingenuidade de quem só conhece o bem, ela foi confrontar Sabine. Encontrou-a no jardim de inverno, lendo uma revista de moda. A luz do sol batia no diamante em seu dedo, cegando Zélia por um instante. Minha filha, Zélia começou, segurando o extrato com as mãos trêmulas. Desculpe me meter, mas isso aqui está certo? O Thales disse que era um investimento em beleza, mas parece muito dinheiro. E por que o nome na conta é de um homem, Boris Medeiros? O sorriso de Sabine congelou. O ar pareceu ficar mais frio. Ela lentamente baixou a revista. O perfume caro que ela usava pareceu azedar no ar. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Onde você conseguiu isso? A voz era puro gelo. Estava no escritório do Thales. Eu só... Não se meta onde não é chamada, dona Zélia. Sabine se levantou. A calma dela era mais assustadora que um grito. O escritório do Thales não é lugar para a senhora ficar bisbilhotando. E se eu fosse você? Ela se aproximou, o cheiro de gardênia agora sufocante. Eu ficava de boca fechada, pelo bem da sua estadia tranquila nesta casa. Zélia recuou, o papel tremendo em sua mão. Ela viu algo nos olhos de Sabine naquele dia. Viu o mal.
A partir daquele dia, a vida de Zélia virou um inferno silencioso. Sabine percebeu o perigo. Zélia não era uma empregada que podia ser demitida. Ela era a avó, a única pessoa que, se quisesse, Thales realmente ouviria, mesmo que estivesse negligente. Sabine precisava neutralizar a ameaça. Começou o isolamento. Primeiro, proibiu os empregados de falarem com ela. A dona Zélia está ficando senil, ela dizia à governanta em tom de falsa preocupação. Ela confunde as coisas. Pode dar ordens erradas. Qualquer coisa que ela precisar, falem comigo primeiro. Depois começou a plantar sementes em Thales. Querido, ela disse, aninhando-se nele na cama, o rosto com uma máscara de tristeza. Sua avó me acusou de roubo hoje, de roubar dinheiro. Ela está agressiva. Acho que está com ciúmes de mim. Thales, exausto de uma reunião de 14 horas, suspirou. Ela não faria isso, amor. Ela fez. Ela me mostrou um extrato. Ela está delirando. Querido, ela derrubou aquele vaso de cristal no corredor, de propósito. Eu vi. Thales fechou os olhos. A culpa o corroía. Ele não tinha tempo para a avó, não tinha tempo para a esposa. Tudo bem, amor. Me desculpe, vou contratar uma cuidadora, alguém para ficar de olho nela. A cuidadora nunca veio. O que veio foi o plano de Sabine. Ela percebeu que a senilidade era sua melhor arma. Ela esperou a oportunidade perfeita. Thales anunciou uma viagem de 3 dias para o Panamá. Inadiável. Que pena, querido, disse Sabine, a voz melosa. Eu tinha planejado uma coisa tão boa para a sua avó. É? Ele perguntou distraído, já fazendo a mala. Sim, ela está tão deprimida, trancada naquela cozinha. Pensei em levá-la para um passeio no campo, na nossa propriedade perto do rio, tomar um ar puro, ver o verde, vai fazer bem a ela. Thales parou de fazer a mala. A culpa o atingiu em cheio. Ele mal tinha falado com a avó naquela semana. Sabine, por outro lado, era tão atenciosa. Isso é uma ótima ideia, amor. Ele foi até ela e a beijou. Obrigado. Obrigado por cuidar tão bem dela. Eu não sei o que faria sem você. Eu faço tudo por essa família, Thales. Ela sorriu, os olhos brilhando. O passeio foi calculado. Sabine sabia da propriedade, sabia do rio e sabia, por uma informação que Thales deixou escapar, que a reunião dele no Panamá tinha sido cancelada e remarcada. Ele voltaria um dia mais cedo. Ela calculou mal o tempo dele, mas acertou no local. Ela contava que ele chegasse depois. Ela levou Zélia no seu próprio carro, um SUV de luxo. Zélia estava desconfiada. Para onde vamos, Sabine? Está frio hoje. Um passeio, Zélia. Você precisa de ar puro. Ela dirigiu até o trecho mais deserto da propriedade, perto da curva do rio, onde a correnteza era mais forte, onde ninguém jamais iria. Vamos descer, Zélia. Quero te mostrar uma coisa. Zélia, sentindo o frio na espinha, hesitou. O vento assobiava. Está frio, Sabine. Quero voltar. É rápido, disse ela, a voz já perdendo a doçura. Ela saiu do carro e abriu a porta de Zélia, e a puxou pelo braço. Foi na beira do rio que a máscara caiu de vez. Você tinha que se meter, não é, velha intrometida? Sabine sibilou, os olhos faiscando. Sabine, do que você está falando? Zélia tentou se soltar, mas o aperto era de aço. Do Boris, das transferências. Você ia contar para o Thales, não ia? Você e seu cheiro de bolo queimado não podiam me deixar em paz. Eu tinha tudo. O dinheiro, o luxo, o controle. E você ia estragar. Boris, então é verdade, sussurrou Zélia, mais para si mesma. Você está roubando meu neto. Roubando? Eu estou pegando o que é meu por direito. Pelo tempo que eu tenho que aguentar essa família, aguentar você. E agora você vai desaparecer. Um acidente. Uma velha senil que se perdeu perto do rio. Tão triste. Sabine, não! E antes que Zélia pudesse gritar, Sabine a empurrou.
Com toda a força, o grito foi abafado pelo som da água. O corpo frágil bateu na água escura. Sabine observou, o peito arfando. Ela observou Zélia lutar. E foi então, naquele momento de triunfo sombrio, que ela ouviu o som do motor. O motor que ela só esperava ouvir no dia seguinte. De volta ao presente, na mansão, o silêncio era ensurdecedor. Thales carregou a avó, envolta em seu paletó, pela porta da frente. Ele ignorou Sabine, que vinha atrás, murmurando sobre chá quente e calmantes. Ele não a levou para a ala de hóspedes. Ele a levou para seu próprio quarto, o quarto principal, e a colocou em sua cama de lençóis de 1000 fios. "Júlia!" ele gritou para a governanta, que apareceu pálida. "Traga cobertores secos, rápido, e cancele minha agenda de amanhã, de toda a semana." Ele ligou para seu médico particular, Dr. Almeida. Não um médico de hospital, mas o homem de confiança da família há décadas. "Ela está com hipotermia e em choque", disse o Dr. Almeida, 1 hora depois, após examinar Zélia, que agora dormia sob efeito de um sedativo leve. "Mas ela vai ficar bem." O que aconteceu lá, Thales? Ela tem marcas nos braços. Não de queda. Thales gelou. "O que quer dizer?" O médico, um homem de óculos e olhar penetrante, puxou Thales para o corredor. "Olhe, essas contusões." Ele mostrou fotos que tirou com o celular. "São marcas de dedos. Alguém a agarrou com muita força, no pulso e no antebraço. E isso aqui..." Ele apontou para o ombro de Zélia. "Isso é de um empurrão. A força foi de trás para frente. Ela não escorregou, Thales. Quem estava com ela?" O sangue de Thales correu frio. "Minha esposa, Sabine." Dr. Almeida o encarou. "Então é melhor você ter uma conversa muito séria com ela." Thales desceu as escadas. A raiva era um ácido subindo por sua garganta. Ele encontrou Sabine na sala de estar, exatamente como ela estava. Ela havia trocado de roupa. Agora usava um robe de seda cor de vinho e tomava um conhaque. "Para os nervos," ela disse, forçando um sorriso. "O que aconteceu lá, Sabine?" "A verdade." A voz dele era de aço. Ela manteve a farsa. Os olhos se encheram de lágrimas, falsas. Ele agora via. "Thales, eu já disse, ela escorregou. Ela me acusou porque está confusa. Ela me odeia. Ela sempre quis nos separar. Você vai acreditar nela, uma velha senil, ou em mim, sua esposa? Em quem você confia?" Aquele sussurro. "Ela me empurrou. Aquelas marcas. Isso é de um empurrão." Thales respirou fundo. Ele era um homem de negócios. Um predador. Ele não atacava sem um plano. Ele precisava de provas. Ele fingiu. Foi a melhor atuação de sua vida. Ele foi até ela, tocou seu rosto. "Você está certa." O alívio no rosto dela foi quase imperceptível, mas ele viu. Ela está confusa. O frio deve ter piorado as coisas. "Descanse, amor. Você passou por um susto." "Oh, Thales." Ela o abraçou, aninhando o rosto em seu peito. "Eu fiquei com tanto medo." O perfume dela o sufocava. Assim que Sabine subiu para o banho, confiante de que o problema estava resolvido, Thales agiu. Ele foi ao escritório, trancou a porta, ligou para seu chefe de segurança, Júlio, um ex-policial que devia tudo a Thales. "Júlio, eu preciso de tudo o que você tiver sobre 2 coisas. Uma, Clínica Harmonia Eterna, e um homem chamado Boris Medeiros. Eu quero saber se há qualquer ligação entre eles e minha esposa, Sabine. Agora." Em 1 hora, a verdade estava na tela do seu computador. Pior do que ele imaginava. Boris Medeiros, personal trainer e amante de Sabine. Há 3 anos, as transferências não eram investimentos, eram pagamentos. Chantagem? Não, eram presentes. Centenas de milhares de reais. Ela estava financiando a vida do amante com o dinheiro dele. Ele estava sendo roubado, mas isso era o de menos. O roubo era só dinheiro. A tentativa de homicídio. Thales desligou o computador.
Ele foi até o rio novamente, sozinho, na escuridão. A polícia já tinha isolado a área, a pedido discreto de Júlio. Com uma lanterna potente, ele olhou o barranco. Exatamente como o Dr. Almeida disse. Não havia marcas de escorregão. A lama estava remexida, sim. Mas havia 2 marcas de salto fino, fundas, firmemente plantadas na beira, onde Sabine disse que tentou segurar. Ela estava plantada ali, vendo, e mais abaixo, as marcas dos dedos da avó, desesperadas, arranhando a terra para subir. Ela não escorregou. Ela foi empurrada e lutou pela vida. A prova final veio de Júlio, pelo telefone, a voz grave. Chefe, tem mais uma coisa. A dona Sabine pediu para desligar as câmeras de segurança dos fundos, perto da piscina, há 1 semana. Disse que ia fazer manutenção. O sangue de Thales ferveu. Ela planejou isso. Sim, mas ela esqueceu do áudio. O portão da frente, o microfone é sensível. Ele pega o áudio do pátio todo. Eu isolei uma ligação que ela fez esta manhã. Thales fechou os olhos. Toque. Houve um chiado. E então, a voz de Sabine, nítida, fria, falando, provavelmente com Boris. Não, o plano da clínica não deu certo. A velha é mais forte do que parece, mas o plano mudou. O rio é mais limpo. O Thales viajou. Hoje o problema da velha se resolve de vez, e o Thales nem vai desconfiar. Thales desligou. O celular quase quebrou em sua mão. Ele olhou para a mansão, as luzes acesas, o palácio que ele construiu, o covil da cobra que ele colocou para dentro. Thales voltou para a mansão quando Sabine estava descendo para o jantar. Ela devia estar se sentindo vitoriosa. Havia se arrumado. Estava relaxada, vestida em seda pura da cor do champanhe. O perfume caro de gardênia e vetiver voltando a dominar a casa, tentando apagar o cheiro de lama e medo. Ela sorriu ao vê-lo no pé da escada. Um sorriso praticado, que não chegava aos olhos. Querido, que bom que tudo voltou ao normal. Pedi para prepararem seu prato favorito. Ele a esperou no último degrau. A luz do lustre de cristal refletia em seus olhos e eles estavam mortos. Não, Sabine, nada voltou ao normal. Ele ergueu o tablet, a foto dela, com Boris. Os dois em uma praia em Angra, rindo. O anel que ele deu a ela brilhava em sua mão enquanto ela abraçava o outro homem. Esse investimento valeu a pena. Sabine empalideceu. O sangue sumiu de seu rosto. O sorriso tremeu e morreu. Thales, eu posso explicar. Isso não é o que parece. Explicar isso? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Ele não mostrou o tablet. Ele apertou um botão em seu celular, que estava conectado ao sistema de som da casa. A voz de Sabine, fria e metálica, encheu o salão de mármore. Hoje o problema da velha se resolve de vez e o Thales nem vai desconfiar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão pesado que Thales podia senti-lo em sua pele. O sorriso frio de Sabine derreteu, dando lugar ao pânico puro, animal. Os olhos dela dardejavam, procurando uma saída, uma mentira. Você... A voz de Thales era um rosnado. A culpa, a raiva, a negligência de anos se transformando em fúria. Você ia matar minha avó, a mulher que me criou, por causa de dinheiro, por causa dele. Sabine tentou a última cartada. A mentira falhou, a súplica falhou. Ela usou a raiva. E se eu ia? Ela gritou, a voz feia, quebrando a fachada elegante. E se eu ia? Você acha que eu aguento essa vida? Você acha que eu nasci para isso? Viver com essa velha na minha casa, com esse cheiro de mofo, enquanto você só trabalha? Você me deixa sozinha. Eu merecia mais. Eu mereço tudo. Você não merece nada. A voz de Thales era de aço. Arruma suas coisas agora. Você não pode fazer isso. Ela riu, um som histérico. Eu sou sua esposa. Metade de tudo o que você tem é meu.
Eu vou te destruir nos tribunais. Não, Tales disse, calmo. Você não vai. Não depois de tentativa de homicídio e fraude, o extrato da harmonia eterna e esse áudio. E o depoimento do Dr. Almeida sobre as marcas de empurrão já estão com a polícia. Eles estão vindo. Polícia! Como se fosse um roteiro, o som fraco de sirenes começou a crescer ao longe, aproximando-se pela avenida. O perfume caro de Sabine pareceu ter azedado. Ela olhou para a porta, para Tales, e seu rosto se contorceu em ódio. Ela abriu a boca para amaldiçoá-lo, para gritar, e então ela parou. Ela olhou para o topo da escada. Lá estava Dona Zélia, de pé, enrolada no cobertor de cachemire mais caro de Tales. Ela não estava mais tremendo. Ela olhava para Sabine, não com ódio, não com medo, mas com pena. E isso, mais do que as sirenes, mais do que a raiva de Tales, foi o que quebrou Sabine. A fachada de seda e diamantes se desfez, e ela caiu de joelhos no mármore frio, um soluço seco e feio, rasgando sua garganta, enquanto as luzes azuis e vermelhas finalmente manchavam as paredes brancas da mansão. Os meses seguintes foram de limpeza. Uma limpeza profunda, não apenas da casa, mas da alma. Sabine foi presa, aguardando um julgamento que, com as provas de áudio, vídeo, Júlio encontrou câmeras de um vizinho que pegavam a estrada e as transferências bancárias, ela certamente perderia. Boris Medeiros desapareceu, mas foi pego 2 semanas depois, tentando fugir do país com o último investimento que Sabine havia feito. A casa ficou silenciosa por semanas. Tales mandou queimar os hobbies de seda, jogar fora os perfumes caros. O cheiro de gardênia e vetiver foi substituído pelo cheiro forte de desinfetante e, finalmente, lentamente, pelo cheiro de bolo de fubá que Dona Zélia voltou a fazer. Na cozinha principal, Tales cancelou todas as reuniões por 1 mês. Para o espanto de seu conselho, ele tirou férias. Ele não foi para Dubai ou para os Alpes. Ele sentou na cozinha, de moletom, e comeu bolo de fubá. Não era o milionário. Era o neto. Vó, me perdoa. Ele disse um dia, a voz finalmente quebrando depois de semanas de estoicismo. Eu estava tão cego, cego pelo trabalho, pelo dinheiro. Eu deixei ela fazer isso com você. Eu não te ouvi, eu quase... Dona Zélia, com a mão enrugada que sobreviveu ao rio, pousou-a sobre a dele. A pele dela era como papel de seda, mas o toque era firme. O cego, meu filho, só não vê se não quiser abrir os olhos. Você abriu. É o que importa. Ela fez uma pausa, e um brilho de sua antiga teimosia voltou. Mas demorou tanto que quase me custou a vida. Não deixe seus olhos fecharem de novo. Tales vendeu a mansão minimalista. Era fria demais. Comprou uma casa com um jardim enorme, cheio de flores de verdade, que cheiravam a terra e a vida. A clínica Harmonia Eterna foi liquidada. O dinheiro recuperado e todo o dinheiro que Tales ganhou com a venda da casa de gelo virou o Instituto Zélia, um centro de apoio jurídico e abrigo para idosos vítimas de abuso e negligência. Ele não trabalhava mais 14 horas por dia. Trabalhava 8 e passava todas as tardes na varanda com a avó, ouvindo suas histórias. As histórias que ele nunca teve tempo para ouvir. O dinheiro compra muitas coisas. Compra carros, casas, compra até o silêncio de algumas pessoas. Mas ele não compra tempo. Eu quase perdi o tempo mais precioso que eu tinha por causa da ganância. A ganância da minha esposa e a minha própria ganância por sucesso. Eu aprendi da pior maneira. E você está prestando atenção nas Sabines da sua vida, que cheiram a perfume caro, mas têm a alma podre e os olhos frios? Ou está dando ouvidos às Zélias, que podem ter cheiro de naftalina e bolo de fubá, mas carregam a verdade nos olhos e o amor nas mãos? Não espere o rio quase levar quem você ama para perceber o valor da água limpa. Se você tem uma avó, um avô
ou qualquer pessoa que te ama de verdade e que você talvez esteja negligenciando, liga para essa pessoa, agora. Não deixe para quando o celular tocar com a notícia de uma reunião. Me conta nos comentários o que você acha que a ganância é capaz de fazer e o que você acha que a negligência pode causar. Se essa história tocou seu coração, curte e compartilha. A gente nunca sabe quem está precisando abrir os olhos.